Olá, meus irmãos. Dando continuidade à apresentação do livro Destino Cosmos, gostaria de comentar com vocês como tudo começou, né? Quando eu estudava a doutrina espírita, eu encontrei uma pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos superiores, querendo saber qual era o sentido da vida. Disseram eles, então, que enquanto o homem não fosse capaz de reunir ciência e religião, nós não saberíamos o sentido da vida. Essa resposta foi o gatilho que disparou a minha inquietude e que lançou-me nesse desafio de buscar entender o que eles queriam exatamente dizer com isso, né? Para um leigo como eu, reunir ciência e religião parecia uma coisa extremamente difícil, porque, por exemplo, ciência, que elementos da ciência, que estudos da ciência eu deveria reservar? A física, a química, a astrologia, a paleontologia, a física, a tradicional ou a quântica? E as religiões? Considerando essa influência que nós temos no Brasil da religião católica, eu deveria buscar entendimentos nas religiões judaico-cristãs, orientais. Será que alguma dessas ciências ou alguma dessas religiões me explicaria, por exemplo, o que de fato aconteceu com o elo perdido? Será que alguma delas me explicaria por que nós tivemos esses saltos de qualidade e de conhecimento na história da raça humana? Nós hoje temos uma série de tecnologias à nossa disposição que a ciência apresenta uma explicação para elas, né? Raio laser, máquinas de energia pura, TVs de plasma e uma série de outras. Todas essas tecnologias foram conquistadas a partir de um estudo chamado engenharia reversa, que é uma coisa que vem sendo praticada, pelo menos, desde 1947, quando um disco, chamado disco voador, né? uma espaçonave do espaço, né? do cosmos, caiu em Roswell, nos Estados Unidos. E o que essa tecnologia, o que esse estudo permite? Que você, analisando os componentes e mesmo as vidas que se salvaram nesses encontros, possa entender como funcionam certas coisas, experimentá-las e colocá-las em prática na nossa realidade terrana. É uma coisa difícil porque a gente não tem acesso a tantas informações, principalmente essas que são guardadas das 7 chaves pelos governos que se utilizam delas buscando uma supremacia sobre os demais. Então, o que eu fiz? Eu elenquei uma série de premissas, naturalmente, algumas científicas e outras religiosas, não tinha como, mas também premissas filosóficas, mitológicas, espiritualistas e universais. Sobre essas premissas eu vou conversar bastante com vocês mais à frente, mas foi a partir delas que eu consegui formar algum sentido para entender como é que a gente vem se desenvolvendo. Por que, por exemplo, nós temos documentos cientificamente comprovados como verdadeiros, que datam de cerca de 15 mil anos, confirmando a interação de seres terranos com seres cósmicos. No caso, eu estou falando dos sumérios com os Anunnakis. Isso tem um documento escrito, uma coluna escrita com letras cuneiformes, contando com todo o detalhamento que esses seres, no caso dos Anunnakis, desceram dos céus e ensinaram uma série de coisas para os sumérios. Aí eu vou pesquisando as religiões e obtenho como resposta de que o primeiro homem
tem cerca de 5.000 ou 6.000 anos. Aí já há um primeiro conflito. E eu fui atrás dessas respostas. Porque, por exemplo, só o Homo sapiens tem 160.000 anos de existência e há 50.000 anos, pelo menos, ele já tem essa aparência holográfica que nós temos hoje. Vem se desenvolvendo, é verdade, mas já tinha essa aparência. Então, foi com esse espírito desbravador que eu escrevi Destino Cosmos. E quero, a partir de agora, que vocês interajam um pouco mais comigo para que essa discussão fique mais gostosa, né? Que a gente possa elevar ainda mais o nível. Porque nós não estamos falando da minha verdade ou da sua, nós não estamos falando da minha crença ou da sua. Nós estamos falando da história da nossa existência por quanto seres humanos no planeta Terra. Um planeta de terceira dimensão que, na minha maneira de entender, vem há milhares de anos sofrendo, ou recebendo melhor, ou participando interações com seres cósmicos, benevolentes, que nos ensinaram todos os princípios morais, todos os princípios espirituais e muito da tecnologia e do conhecimento científico que nós temos hoje. Assim, eu peço a vocês que deixem seu like, seus comentários, suas críticas, seus questionamentos, porque semana que vem nós vamos voltar aqui e vamos começar a detalhar, por exemplo, quais foram e como foram pesquisadas as premissas adotadas para escrever Destino Cosmos. Ok? Namastê, meu irmão.